Está no ar, Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Agradecer demais. Não que atravessou o Rio de Janeiro pra chegar aqui. Eu sempre falo que a gente já atravessou o Rio de Janeiro pra chegar na Ilha do... Você atravessou, Elisa, o Rio de Janeiro? Só oceano. E detalhe, numa sexta-feira de carnaval. Pô, Elias, muito obrigado. Vila Isabel. Agradecer demais, olha aí, tá vendo? Vila Isabel. Vai ser a campeã, já estamos prevendo. Ostentando a releitura do samba da Vila Isabel esse ano. Não, eu sou muito fã da Vila, porque eu sou muito fã do Luiz Carlos da Vila, que é o cara que tá junto com o Martinho da Vila no Kizomba, a redemocratização racial lá em 1988. Vamos falar muito de samba também, mas te agradecer acima de tudo por estar aqui, né, disponibilizando o teu carnaval para trocar essa ideia com a gente, disponibilizando grande parte do tempo, porque eu também cheguei atrasado aqui. Atrasadíssimo, Então, Rafael. desculpa, já começamos assim. Elias, para começar essa brincadeira aí, ter esse teu salve, eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que chega essa tua trajetória suburbana que você vinha falando com a gente aí? Como é que sai de São Paulo pro Rio de Janeiro? Eu fiquei com essa curiosidade, camarada. Eu com 11 anos de idade, eu vou contar a história que vai me trazer aqui pro Rio de Janeiro. Eu já era corintiano, da periferia de São Paulo. O meu pai morre. O meu pai é um libanês que chegou no Brasil em 54, no ano que o Corinthians é campeão do quarto centenário de São Paulo. Caramba. Que para os mais velhos foi o maior título da história do Corinthians, inclusive para os mais velhos, né? Para quem está com 80 anos de idade, 90, fala isso, né? Também repercussão na época. Meu pai chegou no Brasil nesse ano. Então ele vira automaticamente corintiano. Então ele transmite esse corintianismo para mim, né? Então eu com 7 anos de idade já era um fanático do Corinthians. E meu pai morre quando eu fiz no dia do meu aniversário de 11 anos de idade. Que isso? É uma história trash. E só que eu não queria deixar de ir em jogo do Corinthians, né? Então eu acabo indo todo sozinho no Pacaembu, de ônibus, eu pegava o Vila Madalena, descia no Cemitério da Consolação, descia pro estádio do Pacaembu, né? E eu entrei em torcida organizada, que era a camisa 12, e com 11 anos de idade, entrei dentro do ônibus da torcida organizada, 11 para 12, e vim aqui assistir na Copa União de 87 Corinthians e Botafogo. Nós perdemos o Botafogo de 1-0. Só que o Rio de Janeiro me empolgou loucamente. Sabe quando você se enxerga vivendo aqui um dia, com 11 anos de idade, 12, vivendo aqui um dia, que eu sempre fui meio, né, de ficar, né, de morar aqui um dia, de ser louco pelo Rio de Janeiro. Então passei a frequentar o Rio várias vezes desde então, mais por conta dos jogos do Corinthians, inclusive, né? Eu sempre fui, essa minha ligação com coisa muito forte, né? E a vida vai seguindo. Em 2004 vou morar em Brasília. Fico por lá por 10 anos, com interregno de um ano aqui no Rio de Janeiro, mas eu volto para Brasília e fico 10 anos. Prestei o concurso para a UERJ, né? Para professor na área de economia, da Faculdade de Ciências Econômicas. Eu passo e vou morar. Eu fiquei 6 meses na Lapa e fui morar na Vila Isabel. Na Vila Isabel, porque do lado da UERJ. Então, nunca me esqueço da primeira vez em que primeiro dia de aula meu, eu saio da estação Maracanã e tá lá uma indicação UERJ Maracanã. Eu começo a chorar, porque, porra, veio a idade, né? Veio aquela imagem daquela criança que estava, né? Que queria vir morar no Rio de qualquer jeito, que eu fiquei encantado com o Rio de Janeiro com os anos de idade. E mais ainda, eu sou corintiano, pessoal, fui campeão mundial em 2000 no Maracanã, ou seja, tem toda essa história, né? E afora isso, como eu comentei antes de você chegar, né? Eu já saí em bateria de escola de samba em São Paulo, ou seja, desde adolescente eu já gostava de samba, já saía... Eu saía aliás, a fase áurea da bateria do Camisa Verde e Branco, que é uma escola tradicional de São Paulo. E desde 88, como você disse aqui, passei a torcer para Vila Isabel com 13 anos de idade por causa do enredo do Kizomba. Eu nem sabia que era capitalismo, socialismo, nem porra nenhuma disso. Mas aquilo me chamou a atenção, né? Aquela coisa do anti-apartheid, do Mandela... Sabe, aquele samba é uma coisa impressionante, né? E passei a torcer para Vila Isabel. E, coincidentemente, uma vez eu estou no avião, vindo para o Rio, e encontro o Jorge Aragão. Eu sou um cara de pau, fui lá tirar foto, não sei o quê e tal. E começo a conversar com o cara. Eu falei, a minha história é essa, né? E eu quero ser na bateria da Vila Isabel. Eu falei, Elias, você vai encontrar o mestre Wala Amaral, inclusive, mando um abraço para ele. Falei meu nome com ele, eu fui pra Vila Isabel, fiz todos os testes que tinha que fazer na bateria, ainda mais um cara branco, cara de playboy, sei lá, cara... Paulista, um cara de tudo menos de quem toca com instrumento, né? Cara, então desde então eu tô na Vila Isabel, ou seja, se eu não fosse materialista,
eu ia achar que a vida conspirou, sabe, para essa convergência, mas foi assim que aconteceu. Caramba. E eu tenho uma relação, eu estava falando com a minha companheira, eu moro em Xangai hoje, né? E Xangai assim, para quem quer viver com tranquilidade, num país que está bombando, num país que respira prosperidade, num país em que não tem extrema-direita, não tem bolsonarismo, não tem uma série de fenômenos negativos que tem o Brasil e que nos assola a violência, não tem polícia que intimida a população, ou seja... Que dá tiro a queima-roupa no morador na comunidade. Xangai é o lugar, assim, a China é o lugar, assim. A minha mulher acabou de chegar de lá, porque ela foi me visitar, ela vai para lá no meio do ano, né? E ficou impressionada com aquilo ali, né? Sabe? Mas eu não consigo... Só que eu tenho uma parada comigo que... Agora vou falar na gíria, pode ser que... Claro. Aqui é gíria. Cara, eu tenho uma parada comigo que assim, que eu não consigo me desapegar do Rio de Janeiro. É igual a mim. Eu morava 7 anos em Berlim. Vai falar o quê? E, cara, eu não consegui ficar lá. Eu voltei pro Rio, não consegui me apegar. Nessa eu bagunça, cara. Eu me separei. Eu falei, cara, eu não consigo ficar longe do Rio de Ela Janeiro. foi embora daqui, muito bandido. Eu falei, bandido que me desculpa. Exato. Vai, Elias. Eu também super me identifiquei agora. Não, a Vila Isabel, cara, você anda aquela 28 de setembro, você vê aquela mulherada com os filhos, aquele barraco, né? O boteco o boteco, a informalidade, a informalidade. o calor, assim, sabe? Aquele calor escaldante que enche o saco, né, cara? Mas é disso que eu gosto. Aí pego o metrô, vou pra praia, sabe? Aí até a quadra da Vila, cara, é disso que eu gosto. No final. A minha raiz é essa. A minha raiz não é ser um cara que escreveu 6 livros e que trabalha... com a presença de Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, Mas você é um intelectual. Não sei, falam que sou, mas eu não... Falam que sou, mas eu sou... Estuda bem. Sabe, mas eu não sou essa pessoa, entendeu? Eu não me vejo como... Eu me vejo como cara da Vila Maria, da Vila Isabel. Eu não me vejo como intelectual ou como um cara que produz ciência no nível que eu produzo, sem nenhuma falsa modéstia, entendeu? Eu me vejo como um cara da Vila Isabel, da bagunça, entendeu? Da praia. E você falou que toca todos os instrumentos? Ele toca todos os instrumentos. Peraí, vamos devagar. Tudo de quê? De percussão? Não, toco todos os instrumentos na bateria de escola de samba. Que isso? Eu só não toco cuíca, isso eu não toco. Agora, os outros eu toco todos. Caraca. Porque eu nasci em um lugar em São Paulo em que é muito comum as pessoas... qualquer lazer na Vila Maria, por exemplo, ou na zona norte de São Paulo, como final da década de 80. Ou é na torcida do Corinthians, a camisa 12, né, de um lado, o Gaviões do outro, ou ir nas escolas de samba, que tem ali a Avenida Vila Maria, você anda um pouquinho, vai parar na Barra Funda, que é a escola de coração, camisa verde e branco, ou vai para o Limão, vai encontrar a Mocidade Alegre, na Freguesia você vai encontrar Rosas de Ouro, ou seja, é tudo muito perto um do outro ali, né? Sabe? Então, eu sempre gostei desse negócio também. Outra coisa maluca, né? Ou seja, eu sou um filho de libanês, né? Eu achei isso impressionante quando você começou a falar, né? Ou seja, Elias Marco Calil Jabur, ou seja, que as pessoas imaginam que eu sou um cara que eu tenho uma herança, né? Uma herança, que eu sou um cara rico, pô, eu quero ter doutorado, não sei o quê, a porra toda e tal. Não, meu pai não passou, meu pai era um trambiqueiro libanês, assim, um cara, tem que falar a verdade, sabe? Olha o filtro, Eliana. Não, meu pai não era um cara, meu pai não era um trabalhador, um cara que gostava de trabalhar, não era um cara que, meu pai era um trambiqueiro, o trambiqueiro do Mediterrâneo, ou seja, um fenício, né, cara? Então esse é meu background, vamos dizer assim, de vida, né? É do povão, né? Mas, cara, é do povão mesmo. É muito bacana ver como a construção do sujeito, né, é multifacetada de modo geral e como é importante perceber que você identifica essas origens populares de forma muito potente nessa tua formação. E melhor ainda, saber que você é um cara que conhece toda essa gramática aí do tambor, né? A gente está falando aqui em pleno carnaval. E o carnaval é um exemplo claro dessa nossa disputa de sociedade, né, dessa contradição que a gente vive, né, dentro do sistema capitalista, mas no Brasil, numa sociedade escravista que durante muito tempo negligenciou essa influência afrodiaspórica e ainda o faz, né? Então, é muito bacana poder estar te ouvindo falar e ouvir que a origem da nossa suburbanidade é essa, de migrações pobres europeias, né, dessa influência da batucada que a gente ouve, que cresce ouvindo, e principalmente da possibilidade que a gente tem de dialogar pelo mundo. E isso é muito importante, porque às vezes querem que o nosso lugar de fala esteja restrito a uma área periférica, né? E é muito bacana te ouvir falando, e te ouvir falando que, apesar de você ter essa conexão fundamental com quem te produziu,
você é um cara que pode e tem que dialogar, né, com o teu conhecimento científico e tem que nos ajudar, inclusive, né, nessa recuperação econômica tão importante para a gente superar todo um atraso muito significativo de uma onda de golpes que a gente sofreu desde 2015 até hoje. Então, te agradeço demais por isso e por estar aqui compartilhando esse teu conhecimento. E, Elisa, eu quero saber aqui rapidamente de você, como é que essa paixão, né, que sai do chão, né, da periferia de São Paulo e que chega no Rio de Janeiro, encontra como objeto de estudo a China? Eu conheci uma organização chamada União da Juventude Socialista, o JS, quando eu era secundarista. Né? Então, eu com 14, 15 anos de idade já era presidente de grêmio na escola, já era líder entre aspas, estudantil, apesar de ter enveredado por outro caminho depois, que é um caminho mais da ciência e tal, né? Então, eu me filiei ao PCdoB, por exemplo, com 16 anos de idade. Tá. E já era da JS anteriormente. A China é o quê? O que acontece? Eu sempre fui muito curioso, eu tenho algumas características, né, que você já imagina como mãe de autista e tal, né? Muito curioso, muito inquieto, então tudo é por quê. Eu começo até a questionar a existência de Deus muito por conta dessa questão de querer saber por quê, como que é essa história mesmo, sabe? Então, quando eu começo a militar na política e entro na USP, na universidade, em 93, é a época do fim da União Soviética, é a época do fim da história, acabou a história, agora é globalização, Sim. agora é a paz perpétua kantiana, porque o capitalismo venceu, as democracias liberais venceram. Só que eu fui educado a anteriori ao seguinte, olha, o socialismo ele é um sistema melhor que o capitalismo, o socialismo ele é superior ao capitalismo, a União Soviética era isso, sabe? Os países socialistas não eram isso, Cuba é um país que tem a melhor saúde e educação no mundo, ou seja, todas essas básicas, né? Então aquilo me deixava em um conflito que me levou a fazer a seguinte questão que eu me norteio até hoje na minha vida. O socialismo, enquanto projeto de sociedade, ele é plausível cientificamente? Porque uma coisa é você falar que eu sou socialista, porque eu digo, é aquela noção cristã de socialismo, né? De dividir o pão, isso não é socialismo. Socialismo é outra coisa. Né? Então eu sou socialista, porque eu tenho uma vida voltada a ajudar os pobres. Isso também não é socialismo. Sim. Isso é cristianismo, inclusive, outra coisa. Né? A gente quer acabar com a pobreza, inclusive, a gente quer superar. O padre Júlio Lancelotti, ele fala sobre isso, né? Você ajuda porque você é padre? Não, porque eu sou ser humano. Exatamente, ou seja, então outro socialismo é uma outra coisa, é uma formação econômica e social superior ao capitalismo. Então eu queria saber se era possível ou não. Eu encontrei primeiramente o professor Milton Santos, né? Teve aula com ele? Tive aula, foi meu orientador, inclusive, de iniciação científica, né? E depois o professor Armin Mamigonen, que eu levei essas questões para ele quando tinha 17 anos de idade. Eu falei, tem essa questão. O professor Milton fala, ele é um cara, ele acreditava no socialismo, do jeito dele, mas ele falou, vou te encaminhar para uma pessoa que vai te ajudar de verdade, que é o professor Armin Mamigonian. Então eu falei, você quer responder essa questão, então você vai estudar a China. Né? Então, eu não estudo a China, não é a China o meu objeto em si. Meu objeto é saber, chegar a concluir. Esse meu último livro que está aqui, ele é a última aproximação, se o socialismo é plausível do ponto de vista científico ou não, ou seja, ou é fé, religião, ou é ciência, ou seja, socialismo é ciência, então eu... exato, tu sempre fala isso, né? Socialismo é ciência. Socialismo é ciência, e nesse livro ele é a última aproximação minha com o Alberto Gabriele, com um economista italiano genial, para demonstrar que o socialismo ele é uma possibilidade e que a China está realizando essa possibilidade. Do jeito dela, com as características delas, com as contradições inerentes àquela realidade, os constrangimentos de uma experiência de tipo socialista, ou de orientação socialista, e um mundo capitalista, ou seja, a China tem que jogar nas regras de um jogo que ela não joga, que ela não elabora, né? E também temos que lembrar que a gente não faz história em circunstâncias que nós escolhemos, né? Sim. Então, esse livro ele é a última aproximação. Eu acho que sem nenhuma falsa modéstia, inclusive a partir de contatos que temos na China, nós alcançamos a fronteira do conhecimento nessa área, ou seja, nessa área das ciências humanas e sociais. A partir desse livro, nós chegamos à fronteira, né?
E acho que isso é uma questão de orgulho pessoal, né? Isso, para mim, isso é um orgulho para o marxismo brasileiro, para o sul global, ou seja, é ciência de fronteira produzida por gente do sul global. Isso não é qualquer coisa, né? Não o mérito do Elias, isso. Até porque eu sou uma construção de várias pessoas ao redor de mim que passaram pela minha história. Não sou self-made man, né? Sim. Isso que é importante também. E esse seu livro ganhou o prêmio, né, na China. Sim, nós ganhamos o Special Book Award of China, que é o prêmio mais... É o prêmio mais importante concedido a escritores estrangeiros que falam sobre a China. Está saindo novos exemplares? O que acontece, então, aí é que está, né? O livro, ele teve um lançamento com a presidenta Dilma Rousseff, com o Silvio Almeida, e eu lembro que a Dilma Rousseff, a presidenta, ela teve um ataque de sincericídio no lançamento, dizendo que a China é uma alternativa à decadência do Ocidente, né? Aquilo levou a imprensa ao delírio, né? Ou seja, a presidenta fala que a ditadura, sabe? E o livro vendeu 3 mil cópias em 5 dias. Então, eu comecei a frequentar podcasts, teve esse podcast histórico. Debate com a Renata. Com a Renata, né? Que eu queria abordar também. A gente vai abordar. Então, o livro hoje vendeu 25 mil exemplares. Caramba, Elias, que bacana. E teve agora uma outra reimpressão de mais 2.500, ou seja, um livro que tem China e socialismo na capa. Fica à vontade, camarada. Se precisar atender aqui, não. Aqui é papo de subúrbio. Se precisar dar uma não é problema, não. Se a gente... Com China na capa... China e socialismo. Você vender 25 mil cópias, ou seja, a gente abriu uma cunha no debate público, né? Sim. Tanto no debate público em si, como dentro do campo marxismo. Ou seja, a Academia Brasileira, a Universidade no Ocidente em geral... De esquerda, não acho que a China é um país uma experiência socialista, né? Que o nosso é ocidental, né? Oriental, né? Então é muito... falar que a China é socialista dentro do âmbito da esquerda brasileira é um absurdo, né? E eu acredito que a China é uma experiência de orientação socialista muito exitosa, inclusive, né? Com todas as contradições que envolvem aquele processo. É interessante, muito interessante ouvir falar nisso, ainda mais no momento político que a gente vem vivendo no Brasil, onde a polarização ainda é um elemento que é fomentado muito mais para gerar alteridades do que produzir identidade, né? Essa ideia de que a nossa bandeira jamais será vermelha, batendo nesse ultranacionalismo, como resgate essa ideologia ufanista da ditadura. E a gente não pode esquecer que a gente está vivenciando um período muito tenso, né, politicamente, porque a gente teve várias tentativas de golpe, e um muito evidente, né, há exatamente um ano aí, praticamente, né, a gente está já em 8 de fevereiro, mas 9 de fevereiro, mas praticamente um ano que a gente venceu uma tentativa que já estava, né, que está ficando evidente pela investigação, pela possibilidade de levantar essa documentação, de que esses 60 anos de golpe militar no Brasil deixaram uma herança muito negativa. E talvez o viés mais negativo dessa herança foi a culpabilização, realmente, das perspectivas de esquerda, né? Como se a esquerda fosse o ataque àquilo que macula e que forma a nossa identidade nacional conservadora, patriarcal. Família, pátria, né? Exatamente. O socialismo e eu acho que a China é um exemplo pra gente com relação a isso, porque mesmo depois da Revolução de 49, toda a disputa entre o próprio Partido Nacionalista e o Partido Comunista Chinês já trazia esse elemento de, né, o nacionalismo como elemento de divisão, ou o internacionalismo como uma possibilidade de superação das contradições do capitalismo. E a própria continuidade da Revolução Cultural deixou claro que, para a gente conseguir, de fato, ter uma perspectiva socialista de sociedade, a gente precisa, né, ter educação como um elemento norteador, mas a gente tem que ter uma ruptura de paradigma. E eu estou falando tudo isso para te perguntar o que a gente pode, a partir dessa experiência que a gente está atravessando de questionamento, né, de crítica e inclusive de perigo à democracia, o que a gente pode aprender com a experiência chinesa aqui, Elias? Então, uma das coisas que me deixa mais chateado, assim, quando eu vejo o nível do debate público brasileiro. Agora o Elias lá do C, tem o lado A, o lado B, o lado C. Nós não trabalhamos, não comparece mais no debate público brasileiro, seja pela esquerda, seja pela direita. Eu sou crítico de ambos, tá, pessoal? Sabe? Você não comparece mais categorias de totalidade. Então não comparece mais a categoria de projeto nacional, a categoria de desenvolvimento econômico, a categoria de nação, a categoria de povo. Então, hoje um debate se dá muito por conta de quem é a favor do aborto ou não a favor do aborto, de quem que existe uma forma torta com que lidamos com questões civilizatórias, que é a questão de gênero, a questão
racial, a questão LGBTQI+, ou seja, existe uma forma que, na minha opinião, é torta de lidar com isso, uma forma identitária, que eu não concordo, eu acho que isso são questões civilizacionais, né? Então, eu acredito particularmente que, respondendo diretamente a sua pergunta, o mundo hoje ele é movido, ainda mais no lugar que eu trabalho, me ensina muito isso, né? O mundo é movido por grandes blocos de capitais, com capitalistas e socialistas como a China, aonde o elemento nacional é muito forte, aonde o elemento Estado Nacional é muito forte, e o Estado Nacional vai proteger seus blocos de capitais. O Brasil não tem nem Estado Nacional, não tem nem discussão sobre isso. Então, eu acredito, por exemplo, que a gente, primeiro, a esquerda brasileira precisa resgatar e tomar de assalto uma bandeira que eles tomaram da gente, que é a bandeira da nação. Ou seja, a bandeira da nação brasileira é nossa, não é deles. Quem defende o Brasil historicamente, quem defende os interesses nacionais historicamente, não é essa direita que está aí, é a esquerda. Né? Ou seja, a Semana de Arte Moderna, por exemplo, ele é um movimento, o que é a fundação do Partido Comunista em 22? Ele é a junção do popular, que são as greves de 17, a Revolução Russa de 17, o surgimento de uma classe operária no Brasil, ou seja, esse é o elemento popular. Eu incluo a fundação do Corinthians nas 10, como que eu também. É verdade, eu faço essa. E o elemento nacional. O elemento nacional é o quê? É a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Sim. Quando aqueles caras lá ficaram putos com essa coisa do afrancesamento da nossa cultura. Então, acho que falta, ou seja, o meu internacionalismo, assim, eu sou um cara que eu sou solidário à Palestina, sou solidário a Cuba, à Coreia Popular, à África, só que o meu internacionalismo, ele é condicionado, eu só consigo amar alguém porque eu me amo, eu amo loucamente o Brasil. Então, nós precisamos resgatar esses conceitos de totalidade, a começar pela categoria de nação, para começarmos a pensar esse país estrategicamente, como que o Brasil vai ser daqui 10, 20, 30 anos. E a esquerda brasileira está longe desse debate, infelizmente. Né? Nós entregamos para o Bolsonaro a bandeira do Brasil. Nós entregamos. E é nossa essa bandeira. Você vai falar que o nacionalismo é uma coisa ruim, né? O argumento que sempre usam contra mim, que eu me considero nacionalista. O meu nacionalismo não é igual dos americanos, nem é igual dos europeus. O meu nacionalismo é um nacionalismo popular, ou seja, eu só posso ser nacionalista porque eu sou popular, entendeu? E isso é uma relação dialética entre uma coisa e outra. Né? Quem fala muito assim é meu filho também. Né? Meu filho fica falando. Sabe, é um nacional e o popular, ou seja, então não tem como ser popular sem ser nacional. Né? E o mundo que nós vivemos de um mundo perigosíssimo para nós não levarmos a sério, né? O lugar do Brasil no mundo, né? E para nós levarmos isso a sério, nós temos que admitir que, olha, existe uma questão nacional, que ela é central, e sem a solução dela não existe solução para as outras questões, ou seja, nós precisamos nos reencontrar enquanto nação. E a esquerda deveria, como acho que é a Revolução Chinesa é uma revolução nacional. Sim. Porque, no fundo, o Mao Tse-tung ele mostra o seguinte: esses nacionalistas aí, eles não eram nacionalistas. Porque eles eram apoiados pelo imperialismo norte-americano, apoiados pelo latifúndio improdutivo, pela burguesia compradora. Nacionalistas somos nós que nós propomos uma união com o Kuomintang, com o Partido Nacionalista, para enfrentar o Japão. Nós somos os nacionalistas de fato. Quando as pessoas reconheceram isso, o povão na China, de quem era nacionalista, o Partido Comunista vira o jogo. Mesma coisa no Brasil, ou seja, o povão brasileiro ele é nacionalista. E esse povão precisa reconhecer na esquerda brasileira uma voz do seu sentido, uma voz dos interesses nacionais. Do jeito que o Lula fala, pequeno com cerveja e tal. O que é pequeno com cerveja? É você ter projeto de desenvolvimento do país, é você ter reindustrialização, ou seja, existem formas de você chegar ao povo com isso, né? Então eu sou muito ressentido no debate público brasileiro a perda desse discurso com categorias totalizantes que desapareceu. Então fica discutindo o micro do micro, aí o costume, a menina é rosa, por favor, pessoal. Né? Eu acho que demanda-se uma elevação de nível de debate urgente, né? Mais ampla, né? Em vez de ser uma coisa específica. Porque às vezes a gente fala de um assunto aqui, mas aquele assunto tem várias abordagens ali por dentro, né? Eu estava até falando sobre a Cracolândia aqui na Avenida Brasil, né? Aí, essa é uma demanda da saúde pública também é da segurança pública, também é da mobilidade urbana. É algo bem complexo. Eles arrancam os fios das estações de trem, né? Então, ou seja, é uma demanda que, se você for pensar só naquilo, que o povo vai pensar naquilo, né?
você vai fazer um debate com o povo brasileiro, ele só quer falar daquilo. Mas, ó, pra chegar ali, ó, tem uma porção de coisa em volta. Não, você tem que ter um... Fala, desculpa. Não, vai, fala. Não, a questão é a seguinte, por exemplo, o bolsonarismo, né? Eu sou marxista, como marxista, eu me considero que eu sou... O marxismo, ele é uma verdade, né? Então, como eu tenho uma verdade debaixo do meu braço, essa verdade, então eu não tenho medo da verdade. Os militares, por exemplo, o golpe de 64... que trouxe várias consequências negativas, né? Mas também construiu uma grande potência industrial no Brasil. Os militares tinham um projeto de país, né? O Ernesto Geisel, por exemplo, ele funda a Embrapa, ele alça o papel da Petrobras a um outro patamar. O Ernesto Geisel, né? Uhum. Ele reconhece a independência de Angola, primeiro com os soviéticos, porque ele sabia que tinha petróleo lá, ele sabia que nós precisamos de petróleo por problemas de balance de pagamento. Ou seja, esse aspecto desses caras, que é um aspecto de um pensamento nacional estratégico, de Brasil potência, que eu sou esse cara que eu acho que nós temos que ter uma visão de Brasil potência. Uhum. O Elias contraditório, tá, pessoal? o Brasil potência que tem que ter um Brasil que tem que ter todos virar uma potência militar, uma potência industrial, uma potência financeira. Entendeu? Porque nós não vamos jogar papel para a paz mundial se for um país desindustrializado, um país com tecido social rompido, etc, etc. Esse Brasil que a ditadura enfrentou, né, na minha opinião, nesse aspecto, com todas as contradições também, mas de forma brilhante, no que eles propuseram fazer, o Brasil, por exemplo, em 75, o metrô de São Paulo é fundado, é o metrô mais moderno do mundo. Uhum. Com engenheiros brasileiros, com trilhos brasileiros, cada rolante brasileiro, ou seja, com os trens brasileiros, ou seja, isso é uma vitória espetacular. Isso me faz orgulho de ser brasileiro. Você está querendo dizer a potência do Brasil, exatamente. Né? Que a gente é capaz. Ou seja, apesar dos desvios da ditadura. Não, aí é que está a questão. Aí é que está a questão. O bolsonarismo não gosta desse lado aqui, eles não querem cultivar isso aqui, ó. Porque se eles falassem para mim assim, porra, com a ditadura o Brasil crescia, com a ditadura o Brasil tinha projeto de nação. Cara, abre-se um espaço para um debate. Olha, abriu, mas tinha contradições, teve endividamento externo, teve isso, não fizeram reforma agrária. Abre-se uma discussão. Não, eles gostam do porão. Eles gostam eles gostam da ala, que é a ala do Silvio Frota, que é a ala que o Geisel derrota no final da década de 70, e o Silvio Frota é famoso, ou seja, por ser um cara pró-americano. O Bolsonaro, o general Heleno, inclusive foi cordinha do Silvio Frota. Ele é o quê? Os militares que gostam do porão, que é a tortura, aquela coisa toda, eram contra a abertura ampla. Da linha dura. Da linha dura e pró-americano. Coisa que o Geisel não era, né? O Geisel não era pró-americano. O Geisel abriu relações... aliás, esse ano o Brasil completa 50 anos de relações comerciais com a China, relações diplomáticas. Ernesto Geisel, ele trocava café por máquina com a Alemanha Oriental. Ele abriu o comércio com os países socialistas. E era um fascista, então ninguém está aqui para ficar escondendo a verdade de ninguém, não. Mas eu acho que as coisas são... o bolsonarismo... Né? Não, ele não tem que ficar com... Eu não tenho um papo na língua. Eles não chegam nem pegar uma coisa que aconteceu de progresso na exatamente. Para usar como exemplo. Exatamente. É o que tu tá querendo dizer. Muito pelo contrário. Esses caras são... O Bolsonaro, ele abriu, por exemplo, mão... A gente tem que se munir com esses dados. O pessoal fala que é patriota, né? Patriota porra nenhuma. Esses caras, eles abriram mão de 250 bilhões de reais em ativos públicos. Sim. Eles estavam abrindo, eles já estavam mais ainda, mas estavam... a proposta que o Bolsonaro faz ao Biden, ela é estarrecedora. Que para mim é igual o pior tentativa de golpe. Exploração conjunta da Amazônia com os Estados Unidos, é o que ele propõe. O Bolsonaro. É um governo antinacional, que para mim é o pior de tudo, porque antinacional e antipopular. E mais, talvez tenha sido o governo mais entreguista, em nível de entregar os bens públicos da história da América Latina. Ou seja, temos que combater esses caras com que eles acham que eles são que é patriotismo. Ou seja, nós somos os patriotas, vocês são os entreguistas. Vocês não gostam do povo brasileiro, vocês não gostam do Brasil, entendeu? O seu nacionalismo, para terminar, o nacionalismo de vocês é o de Miami, não é o nosso. O meu nacionalismo é do subúrbio, entendeu?
sabe? O deles é o de Miami. Enfim, Ele demais, né? saiu do poder, mas não, é ótimo. Ele saiu do poder, mas ainda assim a população tem entranhada o bolsonarismo, né? Ficou uma problema cultura... é essa conversa que não existe. Não existe uma pessoa que tem um estudo sobre isso. Eu estava discutindo uma vez com uma amiga minha, eu falei para ela, essa coisa de Cracolândia, não. Eu falei assim, cara, eu não tenho nenhuma opinião formada, porque para eu ter uma opinião formada precisa de estudos sobre isso. Sobre se é bom ou não é bom, você tem que ter estudo sobre isso. Tem que ver um lado, tem que ver outro lado, para você ter uma opinião formada. Não é o que eu acho. Isso tem a ver com capacidade de estudar. É isso que o povo brasileiro, o bolsonarismo, ele perdeu, ele não tem estudos. Sobre isso, não estuda sobre o fato que tá falando. Eles falam o que eles querem, o que eles acham que tem que ser. A gente que é de história, a gente sabe que o Bolsonaro saiu do poder, pronto, acabou o Bolsonaro. Não, existe todo um processo histórico para sair da população. O que está entranhado, né? A fala do Elisa, ela é boa, ela é polêmica, ela traz muitas reflexões. Estou aqui viajando, isso é muito bom. Porque, assim, a primeira grande questão que eu posso trazer aqui para o debate é que tipo de nacionalismo a gente está falando, né? Até porque a gente vive num país de proporções continentais, né? Onde a gente tem interpretações diversas do nacionalismo, mas a nossa experiência, a nossa república é muito recente, ela tem 125 anos. E desde o golpe republicano, a ideia de nação sempre foi usada, né? Numa perspectiva ultranacionalista, para não ser democrática, para excluir ou para dizer quem eram os cidadãos, quem participava e quem tinha a possibilidade de participar do jogo democrático. Então a nação a nossa nação, que até a década de 80, até a Constituição Cidadã de 88, não admitia que analfabeto pudesse participar nem do pleito, nem eleitoralmente. Então eu sempre tenho um certo receio dessa nação e de como ela foi usada nos projetos políticos. Entendo a sua fala com relação ao Geisel, até porque o Geisel ele vem depois de uma batalha interna do governo militar para tirar o Médici, que foi o grande algoz, o cara mais violento da ditadura em termos de repressão, né, pós-Costa e Silva, após AI-5 e tudo mais. E era um momento onde já havia indícios de uma crise internacional do petróleo, de uma primeira, caminhando para uma segunda, onde o milagre econômico já não se sustentaria mais por tanto tempo. Era preciso pensar em alternativas e que vão ficar evidentes durante o governo Figueiredo e com outras propostas de aberturas e de novos planos econômicos. Mas eu sempre acho que o nosso nacionalismo, ele é muito mais, ou a experiência nacionalista brasileira foi sempre mais excludente do que includente. E entendo que você está trazendo uma proposta de um nacionalismo includente, que possa trazer, possa incluir, né, a grande maior parte da nossa população, que infelizmente, no nosso processo histórico, está excluída. E eu acho que o campo da economia é importante para isso. E aí eu concordo plenamente com as perspectivas marxianas, marxistas, de pensar numa economia onde o Estado seja o agente, né, que possibilite a divisão, né, que possibilite o fim da propriedade privada, né, da exploração do trabalho, que possibilite pelo menos uma relação mais justa, mais isonômica, mais igualitária. Só que, né, a gente sabe que a própria experiência socialista soviética teve contradições, tanto teve que o Mao Tse-tung, né, precisou buscar. A China precisou romper em determinado momento com viés stalinistas e procurar outras alternativas econômicas. E aí eu ia te perguntar especificamente sobre isso, também para a China, mas para o caso brasileiro, eu ia começar com uma provocação com relação ao nosso nacionalismo, né? A gente está vivenciando um choque de nacionalismos, de projetos nacionalistas no Brasil. Um projeto de esquerda, sem querer polarizar muito, mas voltando ainda aos anos 20, 30, os militares tenentistas, né, a galera que estava começando na carreira militar lá, o Luiz Carlos Prestes, eles não estavam ainda associados ao comunismo como Prestes vai se associar depois, mas já tinha uma perspectiva de que não dava para se manter uma sociedade tão desigual como era aquela. Só que no Brasil, essa proposta, que era uma proposta de revolução dos anos 20, 30, até hoje não foi solucionada. A gente ainda tem um projeto de governo onde, quando um elemento popular se apresenta, aquilo é visto pela classe dominante, que usa todos os seus veículos de comunicação, toda a sua força, para deslegitimar, né? E uma forma de deslegitimar é a falta de conhecimento. A gente ainda confunde o que é ser progressista com o que é ser de esquerda, com o que é ser comunista, e temos hiatos aí, diferenças entre esses patamares. A pergunta que eu ia te fazer a partir de toda essa fala é se você acha que o projeto nacionalista de Brasil pode e deve se aproximar de ideais socialistas para, principalmente a partir do contexto que a gente está vivendo, implementar ações que a esquerda ainda não implementou no Brasil efetivamente, como uma reforma agrária, como você chegou a sugerir, como uma reforma educacional
estrutural, estruturante, de fato. Queria te perguntar... Então, primeiro uma história que é pouco sabida no Brasil. Não sei por onde começar, cara. É tão difícil, a cabeça fica tão... Tanta coisa. O que acontece? As revoluções, elas não aconteceram onde Marx achava que ia acontecer. De fato. Inglaterra, Alemanha, França, Alemanha e França. tal, né? Depois, ele não assistiu o fenômeno da fusão do capital bancário e do capital industrial, logo o surgimento do imperialismo, ou seja, quando surge o imperialismo, que é um fenômeno objetivo, concreto, etc., esse fenômeno leva a um esgarçamento das relações entre periferia. Sim. É onde, por exemplo... Mundialmente. Por que é na Ásia, por exemplo, que acontece as revoluções mais sangrentas? Porque lá onde as relações entre periferia eram mais violentas, né? Em 19, o Lenin percebe que não vai ter revolução na Europa, não vai ter revolução nos Estados Unidos, e as revoluções que vão acontecer no mundo, na cabeça dele, serão revoluções de caráter nacionalistas, anti-imperialistas e anticoloniais. Então, todas as revoluções do século XX, vamos pegar todas aqui, vamos escolher uma aqui, a cubana. Sim. Uma revolução nacional. Verdade. A Revolução Chinesa, uma revolução nacional. A Revolução Coreana, uma revolução nacional. A Revolução Vietnamita, uma revolução nacional. As revoluções que acontecem na África, na década de 60, sob influência da União Soviética, revoluções nacionais. Por quê? Porque somente o socialismo poderia entregar condições para que esses países como a China, Vietnã, Coreia, etc., se viabilizassem enquanto nação. E para se viabilizar enquanto nação, necessita do quê? De direito ao desenvolvimento e a planejar esse desenvolvimento. Então, as revoluções, elas são as revoluções que acontecem no século XX, socialistas, que chamam, são revoluções nacionalistas. Sim, sim. Né? Então, eu não tirei algo da minha cabeça, não, estou pegando a história, porque eu não tenho um laboratório aqui, o Ratinho, o nosso campo de experimentação é a história. Sim. Então, a história do século XX é a história das revoluções sociais baseadas na luta anticolonial. Né? Ou seja, eu vou melhorar um pouco a minha expressão. Eu não sou nacionalista, eu sou anticolonial. Sim, sim. Entendeu? Sabe? E eu acho que o Brasil passa por um processo de tentativa neocolonial há 10 anos. E aí, se a esquerda não percebeu isso, não percebeu nada, entendeu? Não dá nem para começar a conversar sobre poder político no Brasil se a esquerda não perceber que existe um processo de neocolonização no Brasil nos últimos 10 anos. Verdade. Ou seja, e que a questão social, que a questão da fome, a questão do negro, a questão da mulher, a questão LGBTQI+, etc., a questão indígena, a solução dessas questões passa necessariamente pela solução desta questão da neocolonização brasileira, pela centralidade da questão nacional. Agora, o que existe de novidade aí, indo ao encontro dessa esquerda que surge mais recentemente? A novidade é que existe, que eu chamo de problemas, questões do processo de urbanização. Então, a questão racial surge com isso, a questão de gênero surge com isso, a questão LGBTQI+, surge com isso, com o quê? Surge com o quê? Com o processo de urbanização. São contradições que surgem com o processo de urbanização. Eu, por exemplo, que sou de uma tradição da Terceira Internacional do Lenin, por exemplo, e que percebe que as revoluções têm um caráter nacional, eu não tenho que combater essas pautas identitárias. Não tenho que fazer isso. Isso quem faz é o Bolsonaro. Eu tenho que perceber o quê? Que são pautas civilizatórias e que eu tenho que me propor, enquanto cara que propõe questões, sínteses, não apenas antiteses, né, para as grandes questões, me propor ao quê? A um salto dialético em que incorpore a questão nacional, essas questões civilizatórias. Sim. Ou seja, só que eu percebo muitas vezes que a esquerda brasileira, né, não está preparada para essa conversa, entendeu? Não está preparado para esse nível de questão, de conversa. Então você tem uma bancada de esquerda no Congresso Nacional que é muito combativa, né? Mas que muito poucos ali sabe como o mundo funciona de verdade. O mundo, sabe? A militância de esquerda assim, na rua aí, tal, poucos sabem como o mundo funciona de verdade. A gente é meio que movido por utopia, né? Sim. Eu não sou movido por utopia, eu não acredito em utopia. Eu acredito em ciência. E a ciência que eu acredito é ciência histórica, né? E a história me demonstra que as revoluções são nacionais.
Agora, existem questões da modernidade, né? As questões odiernas do atual, que eu tenho que incorporar ao meu acervo, dialeticamente, né? Promover uma superação dialética em relação a isso, para que eu possa estar antenado com as pautas recentes. Acho que essa que é a sua reclamação, acho, né? Não. Sabe? O Elias, ele vem sempre com uma questão científicas, né? Que comprova. É o que eu falo, você tem que entender todo um processo histórico, em cima de fatos e não de achismo. E ele chega nessa conclusão, que ele fala do nacionalismo. Não, o Getúlio Vargas, não. Essa do Getúlio Vargas, por exemplo, eu sou fã do Getúlio Vargas. Isso aí as pessoas me matam na esquerda quando falam isso. Pessoal, eu sou um cara que eu sou odiado, né? Na direita e na esquerda, sabe? Eu tenho hater dos dois lados. O Getúlio Vargas, ele morre porque fundou Petrobras, fundou Eletrobras. Ele fundou as bases para o Estado Nacional Moderno Brasileiro. E um protecionismo que... Não, é o cara, entendeu? Evidente que tem a questão da Anitta, tem uma série de questões contradições, mas que no final das contas... Foi mais o Filinto Miller também, não foi? Não, mas ele podia ter interferido. Hoje, não, nem escolher. No final das contas, o que fica? O Fernando Henrique Cardoso querendo destruir o legado getulista. Entendeu? O que acontece, isso é um relato que eu tive na China, né? O Getúlio se mata, né? Ele se suicida. Inclusive, esse ano completa 70 anos, né? Em agosto, 24 de agosto. Aí a chegada do Mao Tse Tung. O Mao era um cara antenado com o mundo inteiro. O Getúlio Vargas se suicidou. Ele falou, não. Ele foi assassinado pelo imperialismo norte-americano. Ou seja, o Getúlio Vargas, ele morre numa luta ele morre numa luta visceral contra o imperialismo norte-americano. Então, enquanto a esquerda, na minha opinião, assim, desculpa eu continuar com isso, não se encontrar com esse nosso legado nacional, a gente vai estar perdido, a gente vai desculpa falar nesses termos assim, muito fortes, né? E quanto o José Bonifácio, por exemplo, pega o nosso caso do José Bonifácio. O José Bonifácio é uma figura evidente que é um cara do século XIX, então ele não seria a favor do socialismo, não seria a favor... Só que ele era abolicionista, ele era um cara que pensava o Brasil industrial. Empreendedor. Entendeu? Industrial. E ele é um cara que, do ponto de vista intelectual, colocava os founding fathers americanos no bolso. É verdade. Por que a esquerda não absorve o Zé Bonifácio ao seu arsenal cognitivo, por exemplo? Ou a gente vai ficar ligando ele ao império, que era uma coisa decadente, ruim, feio, etc, sabe? Temos que tomar cuidado também, eu acho, para encerrar essa polêmica, não encerrar, né? Quem sou eu pensar polêmica, né? De achar que tudo que aconteceu lá atrás no Brasil foi ruim. Hoje existe um revisionismo histórico que tem que ser feito, mas hasta certo ponto. Porque com tudo de ruim que aconteceu no Brasil, patriarcado, escravidão, isso e aquilo, o Brasil é o quinto maior país do mundo. Nós conseguimos manter a unidade nacional apesar dos pesares. Quinto país do mundo, o Brasil entra na década de 30, na Idade Média, e sai em 50 anos na Idade Contemporânea, ou seja, o caminho que a Europa demorou 50 anos, temos 600, o caminho que a Europa demorou 600, temos em 50 anos. Sim. Entendeu? Ou seja, como que é a história de que esse país é uma merda mesmo? A nossa condição é feia. Porque esse discurso que só coloca defeito no Brasil, não sou ufanista não, tá? Teve vários problemas mesmo. Mas que só coloca defeito no Brasil, é o discurso de uma esquerda bem Zona Sul, desculpa, né? O que é de pior no Brasil está na Zona Sul, né, cara? A pior esquerda... o Elias está dizendo, eu concordo. A esquerda e a direita, o Brasil é patriarcal, o Brasil é isso. Isso você vai juntando um caldo de cultura para você negar a sua própria história. Quando você nega a sua própria história, você sabe qual é o resultado? Eu não sou digno de existir, então eu tenho que entregar para o outro comandar. Nós temos que observar dialeticamente nossa história, temos que enxergar o processo histórico de construção do Brasil, e me desculpem, eu vou na contramão. Eu tenho um baita orgulho da história brasileira, eu tenho. E das lutas do povo brasileiro. A cabanagem, Zumbi dos Palmares, a revolta de Zumbi dos Palmares foi o quê? Foi a maior revolta de escravos da história na época. Ou seja, então nós temos que cultivar esse lado da nossa construção nacional
evidentemente, mas nós temos que universalizar nossos símbolos, né? Na minha opinião, Zumbi dos Palmares e Dandara não são símbolos do movimento negro. Eles são construtores da nacionalidade. Eu tô aqui por causa deles. Ou seja, nós temos que universalizar esses. A Marielle, por exemplo, pega o caso da Marielle. A Marielle, ela é uma heroína. Daqui 100 anos, ela tem que ser vista como uma heroína do movimento LGBT, do movimento de mulheres, das mulheres negras da periferia, ou uma pessoa que ajudou a construir a nossa identidade nacional? Com certeza, com relação à nossa identidade nacional, mas... É um combo, né? Não, mas exatamente isso, ou seja, combo, só que a gente não, a identidade. esquerda brasileira não consegue pensar mais há muito tempo a partir de uma visão de totalidade, de uma visão histórica, uma visão profunda, uma visão de, sabe? Então a gente acaba perdendo a oportunidade de dar universalidade aos nossos personagens históricos. Por quê? Porque nós somos influenciados pelo quê? Pelo Partido Democrata Americano, pelo think tank americano que financia intelectual de esquerda no Brasil, entendeu? Enfim, desculpa meu desabafo, tá? Essa era a minha pergunta. Qual o caminho que a esquerda deveria seguir, né? A defesa da nação, na minha opinião, é muito claro, assim... eu sou comunista, me considero como comunista, mas do meu jeito, tá? Vocês perceberam que eu não sigo nenhum manual, né? Mas sem o nacional, sem o elemento nacional no centro, a gente vai a lugar nenhum. Eu vi você falar uma vez, se o Brasil, enquanto você estiver vendo chegar igual a Alemanha, você estaria feliz. Não, isso é uma paródia que eu faço, porque o que acontece, o Brasil, por exemplo, eles falo isso até para o pessoal que é liberal. Eu sou um cara que eu falo de A a Z, né? Conheço todo mundo, né? Então tem um amigo neoliberal, tem um amigo... Aí os caras falam, eles falam que o Brasil, ele defende o capitalismo, né? Eu falei, tudo bem, né? Isso que é capitalismo no Brasil? Não. O que é capitalismo? Isso aqui é um capitalismo sem vergonha, porra, entendeu? O capitalismo comandado pelo velho da Havan. O capitalismo que é velho da Havan, Magazine Luiza, ou seja, esse capitalismo que importa e exporta produto barato, que é essa que é a parada, que deram um golpe em 2016. O capitalismo do agronegócio, em que os donos do agronegócio moram fora do Brasil, olha como são caras que eu nem sou tão contra a grande propriedade, a grande produção na agricultura, nem sou contra isso, entendeu? Mas eu tenho uma visão de classe em relação a isso. Né? Até que tem que tomar cuidado com o maior sonho de consumo dos americanos é acabar com a nossa agricultura. Então temos que tomar cuidado também quando falamos do agronegócio. Às vezes nós podemos estar jogando água no moinho do inimigo, né? Do inimigo. É foda, né? A vida, a história... A realidade é essa, né? Mas que são os caras que não são antipovo, usam veneno pra caralho, desculpa, faz sabe? Mas temos que observar dialeticamente as coisas, né? Me perdi onde eu parei. Tá falando desse americanismo. Não, eu acho que é isso. Então, se a gente não observar as coisas nesse nível de totalidade, a gente vai estar perdido, cara. Entendeu? Fale, Rafael. Tá Não, calado, Rafael. Calou o Rafael, Elias. As falas cada fala do Elias, eu faço mil viagens aqui. Não, porque assim, quando ele fala da nossa esquerda, da fragmentação, das lutas, das pautas da nossa esquerda, isso é um processo que ele é internacional também. A gente não pode esquecer que entre os anos 60 e 70... principalmente a partir da Inglaterra, dos países mais imperialistas que estavam sofrendo depois lá da tentativa de descolonização afroasiática, depois da Conferência de Bandung. Há uma crítica muito interna na própria perspectiva do marxismo. Isso começa com a história social inglesa, de levantar outras pautas. Thompson, que é um teórico que eu gosto muito, Excelente. Que começa a trazer o elemento da cultura como possibilidade de interpretação do marxismo sem, né, desconsiderar o marxismo no sentido de que ele não tem uma análise para além do cultural. Mas, principalmente no caso da América Latina, a luta pela redemocratização pós-onda de ditaduras fez com que houvesse uma polarização dentro da própria esquerda, né, de pautas, de bandeiras, que às vezes inviabilizam um processo eleitoral, às vezes inviabilizam uma aliança mais significativa, que já é um processo difícil de fazer, porque o Brasil é historicamente um país conservador, de formação. Né? Não dar o acesso à educação pública de qualidade fez com que a gente mantivesse uma perspectiva, um status quo dessa elite dominante. Então, ouvir o Elias falando já me traz essa provocação, já me lembra do Zé Maria de Carvalho, do Formação das Almas, dessa questão de quem é a elite brasileira e como, né, o que a esquerda tem, porque a esquerda tem muito desafio. Estou falando no cenário político, você pega aí o Senado, a Câmara, o que a esquerda representa frente a uma bancada evangélica, uma bancada da bala, do agronegócio. Então, a gente ainda não conseguiu nem chegar a uma instância de ter
força política para lutar de igual. E a gente ainda se divide nas nossas pautas, o que piora mais a situação. Não, Então, eu lembrei que eu parei aqui. Nós temos um capitalismo que é sistema financeiro, que é essa porra de banco, dinheiro que faz dinheiro. Capitalismo de importação e exportação, que é velho da Ravan. Agronegócio, ou seja, temos um capitalismo industrial. Quando eu falo da Alemanha, é porque, olha como na minha cabeça, minha cabeça é meio doida, né? Se o imperialismo vislumbrar, como vislumbrou, que nós podemos virar um capitalismo como alemão ou sul-coreano, eles vão fazer uma intervenção aqui dentro. Eles não vão suportar um capitalismo que concorra, industrial, que concorra com deles, como a Alemanha fez. Até que eles acabaram com a Alemanha agora, causaram a guerra da Ucrânia, vai acabar com a Alemanha. Ou o Japão na década de 80, quiseram um break no Japão. Então, por isso que eu falo as coisas para meio que com muita coisa subentendida, né? Ou seja, o dia que nós chegarmos à condição de virar uma Alemanha, vai se abrir condições e poderá ter uma radicalização na sociedade, né? Que poderá nos condições que poderá dar em socialismo, né? Ou não, ou seja, a luta pelo desenvolvimento econômico. O que é a luta, essas revoluções sociais? É a luta pelo desenvolvimento econômico, pelo direito ao desenvolvimento. Então, a luta pelo meu direito de ser uma Alemanha pode me conduzir ao socialismo. Até porque a Alemanha minha cabeça doida, pessoal, desculpa, tá? Não, a Alemanha tem um projeto social bem... Eu morei lá 7 anos. Eles têm... Se você ficar desempregado, eles pagam o teu aluguel, o teu plano de saúde. Não, tem 8 bancos de desenvolvimento. 8 bancos públicos, né? Em desenvolvimento. Eles têm todo um processo que ajuda a pessoa como se fosse um pai e uma mãe. É social. É mais ou menos isso. Eu quero chegar aí para entrar no BRICS, que eu acho muito importante. Porque, assim, se a gente pensar que realmente a gente precisa socializar riqueza, a gente tem que produzir riquezas, né? É uma outra coisa que a esquerda não entende. A gente tem um discurso muito distributivo, ou seja, nós somos a favor da distribuição de renda, mas como gerar renda é uma outra discussão, ou seja, por isso que eu falo da questão... Olha como as coisas se encaminham, ou seja... Tem que falar, mas tem que dar solução também. Não. Né? Esse país tem que se reindustrializar. Que é a luta do Lula agora, que não é uma coisa... Sabe? Então a esquerda tem que se aprofundar em questões de fundo que envolvem a questão da moeda, a questão do papel da moeda, o papel da indústria, o papel dos bancos, né? Porque isso é o que vai fazer diferença para nós no grande debate, né? Não no pequeno debate, né? No grande debate, né? Enfim. Só que isso também já pressupõe um projeto de nação, né? Mas e aí eu estou lembrando da própria nova política econômica da NEP, da contradição dela no pós-revolução russa, porque como é que a gente vai promover isso? Nós vamos para frente, vamos para trás? Como é que a gente vai distribuir riqueza? Como é que a gente vai produzir essa riqueza? E aí mas eu acho também que hoje em dia o Lula está fazendo bem esse papel que ele está... Acho que esse ano ele visitou uns 19 países, não foi isso? Que já vem recolocando o Brasil assim. No mundo. Isso é importante, né? Eu vou chegar mais ou menos nesse sentido, porque eu ia perguntar exatamente qual o papel do BRICS nesse processo de disputar essa hegemonia econômica internacional que sempre excluiu potências populacionais, de potências... Se a gente for pensar no Brasil como o país das grandes commodities, se você for olhar para a China, para a Índia, então, você vai ver a capacidade potencial que eles têm. E o BRICS é um processo relativamente novo, são 2 décadas praticamente de formação e de desenvolvimento, né? E agora é o momento que a gente está possibilitando a entrada de novos países. Então eu fico perguntando, você que está lá dentro, como é que você vê, como é que você enxerga essa retomada, né, em termos de política externa do Brasil, mas como você vê a solução, uma possibilidade de debate, de diálogo, de contra-hegemonia do capital dominante através do BRICS? Só uma polêmica. Mais uma. A esquerda não nacionalista é Estados Unidos e Europa. A esquerda africana é nacionalista, a esquerda asiática é nacionalista, boa parte, Venezuela e Bolívia são experiências de nacionalismo, ou seja, nós somos a esquerda a esquerda na periferia do capitalismo, que não absorve a bandeira da nação, é exceção, não regra, entendeu? Entendi, exatamente. Sabe? E quando você falou do nacionalismo, na verdade, do anticolonialismo, fica evidente o que você está trazendo. Ou seja, só quero deixar isso claro, né? Porque eu tenho minhas polêmicas, porque a minha corrente política, ela é uma corrente política que nós aqui temos uma influência muito grande da escola de Frankfurt, etc, que não fez revolução em lugar nenhum, ou seja, não sabe.
E eu observo. Por que eu sou tão assim esquisito, né? Já perceberam, né? Porque eu não enxergo o marxismo como uma ciência para entender a realidade. Uhum. Eu acho que desde que o socialismo entrou na cena no palco mundial com a Revolução Russa, né? O marxismo ele se desdobra em ciência do poder político. Então eu estou o tempo inteiro pensando no marxismo dessa forma. Uhum. É por isso que eu tenho que enfrentar essas questões da questão nacional, a questão da industrialização. Eu sou uma pessoa hoje que eu me coloco em responsabilidades intelectuais, entendeu? Quer fugir da lacração da internet, de fazer vídeo, sabe? Eu tenho que entregar uma possibilidade, porque a minha corrente política, a ciência a qual eu defendo, como materialismo histórico, o marxismo, para mim são ciências do poder político, não é uma ciência para entender a realidade, ou como entender o copo aqui, não, sabe? O marxismo não é isso. Então, quando o socialismo ele chega ao palco do mundo, e hoje na China ele se renova, entendeu? Essa necessidade de observar o marxismo como ciência do poder político, e não uma disciplina de faculdade, para entender o capital, não, sabe? Isso aí faz parte também, sabe? Você muda o prisma, a cabeça muda, o seu mindset muda completamente, né? A questão dos BRICS também tem um pouco isso. Por quê? Porque quando a gente observa a invasão do americano no Iraque, observa a crise financeira de 2008, ou seja, você começa a perceber que o centro do sistema começa a erodir a sua capacidade de reprodução e manutenção da sua hegemonia a partir das suas virtudes. Sim. Né? Sabe? Então, existe uma tendência que não é nova, que não é de hoje, que é uma tendência histórica, que é de séculos, né? Do quê? De polos hegemônicos, né? Do polo hegemônico, a partir dele, da própria exportação de capitais, surgirem polos regionais de poder. Né? Esse processo se acelera com a crise de 2008, em que China, Índia, Brasil acabam que sustentando o crescimento econômico mundial. Né? A partir do momento em que a Rússia, em 2000, com a ascensão de Putin, ela se reorganiza enquanto capitalismo de Estado, ou seja, o Putin restatiza uma série de empresas, o Putin ele prepara a Rússia para a guerra, quem tem nós aqui, ninguém ouça, né, pessoal? Ele prepara, sabe, ele prepara a Rússia para a guerra, né? E agora, com o Trump, que chega e fala com um discurso de decoupling the risk em relação à China, temos que frear a capacidade chinesa de nos alcançar. E vão se fuder, né? Porque a China vai alcançar os americanos. Né? E a pandemia, que leva, por exemplo, a um rompimento das cadeias globais de valor, leva ao quê? A tendência, tanto ao surgimento de polos regionais, junto já a tendência dada dos polos, surgimento de polos regionais de poder, como Brasil, China, Índia, Rússia, etc, etc. A África hoje é um nível de consciência política impressionante, aqueles países. Né? Junta isso com a guerra da Ucrânia, em que numa paulada só o imperialismo, eles congelam 600 bilhões de dólares em ativos da Rússia, o mundo olha para aquilo e fala, porra, eu sou o próximo, né? Se eu não falar o que o americano quer, ele vai lá e congela minhas reservas cambiais. Então, existe um movimento no mundo hoje de surgimento de mercados locais, né? De polos regionais de poder, e o surgimento de uma grande cadeia chamada sul global, né? Que ainda está em definição. E os BRICS, ele é o quê? Ele é a expressão dessa tendência mundial de surgimento de novos polos contra-hegemônicos de poder. É por isso que os BRICS, por exemplo, é um polo fundamental. E dentro dele tem a China, que promove um processo que as pessoas falam muito isso, né? Mais uma doideira do Elias aí para vocês colocarem né? Fora da caixa, né? Adoro as doideiras do Elias. Não, a questão é a seguinte, os caras fala-se muito que o mundo acabou a globalização, né? O protecionismo dos países ricos, né? Acabou com o processo de globalização. Acho que aquela globalização financeira patrocinada pelos Estados Unidos e que mudou a geografia econômica mundial em 40 anos, essa globalização está agonizando. Só que existe uma outra globalização que está sendo comandada pela China, que é o quê? Que esses investimentos de trilhões de dólares em infraestruturas pelo mundo inteiro, que é a nova rota da seda, né? Então a China está espalhando a África de trem de alta velocidade, ferrovia,
porto, a Ásia nem se fala, a China construiu um sistema local de pagamento que não usa o dólar naquela região da Ásia, ou seja, ultra avançado. A China hoje, ela promove, vamos dizer assim, qual que é o grande lance da guerra do conflito da Ucrânia? Qual que é o resultado que vem depois disso? Cara, você olha para as relações China e Rússia hoje, existem milhares de projetos que elevam a complementaridade econômica entre os dois países. Então, Rússia e China hoje, do ponto de vista econômico e diplomático, quase um único país. Então, existe uma outra globalização centrada em investimentos em infraestruturas e centrada na multipolaridade, centrada na tolerância, na defesa da paz, da soberania, da Bandung, né? Né? A nova Bandung, né? Sim. Que é centrada na China, né? Então, acho que esse movimento a gente tem que estar prestando atenção. O BRICS é parte de um todo que envolve esse movimento que eu coloquei aqui, né? Não sei se ficou claro, né? Claro. Quando a gente fala com cientista, né? Fica tudo mais claro. É porque as pessoas, quando você fala dos BRICS, ninguém nem sabe o que é. Um monte de ditadura e tal. É a ditadura da China, daquele vírus. A gente tá chegando aqui pro final, estamos indo pro final, mas eu não posso terminar de perguntar uma coisa. Eu vou te matar, Rafael. Tinha tanta coisa para perguntar ao Elias. Como é, Elias, trabalhar do lado da Dilma? Eu saí uma pergunta Você, assim, se a gente está falando aqui, se a gente está deixando Somos claro fãs dela, que a gente precisa, né, ter um posicionamento da esquerda, de fato, com relação aos nossos erros do passado, se tem um erro que a esquerda deveria se ressentir, pensar e na minha leitura, obviamente, e se desculpar historicamente, com a presidente Dilma Rousseff, com todo o machismo, com todo o sectarismo, com todo, né, toda a força que o golpe teve em 2015 para 2016 e que, de certa forma, parte da esquerda se omitiu, né? Infelizmente, a gente vivenciou um momento em que foi muito triste a nossa história. Eu acho que existe essa questão do trabalhar com a Dilma. Primeiro, o orgulho de ter sido escolhido para trabalhar com ela, ou seja, ela poderia ter escolhido o ministro dela, e ela escolheu para estar do lado dela numa equipe que é reduzida, ela não tem, sabe, poucas pessoas trabalham com ela, né? Então, para mim, assim, o fato dela me mandar uma mensagem do WhatsApp, Elias, vem aqui em casa conversar comigo, aqui em Copacabana, e ela fazer o convite oficial para trabalhar com ela no Banco dos BRICS, assim... Você já tinha uma relação antes, Elias? Já tinha, né? Isso para mim é uma coisa que até me emociona, porque isso é um reconhecimento de uma trajetória que o lugar que eu estou hoje, muita gente queria estar, né? Sabe? Então, acho que tem essa questão que eu vou levar, é o legado que eu levo para minha vida particular, ou seja, eu fui escolhido pela presidenta Dilma para trabalhar com ela. Eu falei aqui antes, ou seja, eu estou diante de uma pessoa que é uma figura histórica, ou seja, não estou lidando com qualquer... Ela é a mulher mais importante da história do Brasil, gosto ou não dela, né? E até a gente até se emociona falar nisso, porque ela tem as peculiaridades dela, né? Mas a gente tem... Eu fico numa situação assim, ali com ela, do seguinte, ela me pede as coisas, eu faço, ou seja, não posso falar sobre o meu contrato não permite falar sobre o meu trabalho, né? Mas ela me pede as coisas e tal, a gente tem que fazer, mas é um processo de aprendizado muito grande, né? Ou seja, ela trabalhar com ela é como ela tivesse me escolhido para ser, olha, vou te trazer para cá para você, não para você trabalhar comigo, para você aprender, porque o Brasil vai precisar de... Ela sempre fala isso, né? Nós precisamos de novas gerações para que leve a esquerda adiante, né? Eu acho que a minha ida para Xangai tem um pouco a ver com isso na cabeça dela, né? Então é um processo constante de aprendizagem, né? Ou seja, a gente está o tempo inteiro lidando com desafios globais ali dentro do banco, né? Que no meu caso, por exemplo, não é que eu não me acho um cara inteligente, eu me acho um cara muito esforçado, mas que exige de fato o máximo da minha inteligência, né? Para entregar uma solução para ela, né? Ou seja, ela me pede algo, né, que é urgente, que pode mudar o rumo de alguma coisa, ou seja, não é uma questão não é um tweet de rede social, é uma coisa séria, entendeu? Então aquilo exige o máximo da minha inteligência, daquilo que eu consegui acumular ao longo dos anos, né? E acho que nesse aspecto é uma realização profissional, pessoal, muito grande. E o fato de ter sido escolhido por ela, de ter esse papel ao lado dela, de ser um interlocutor privilegiado dela, ou seja, uma pessoa que ela aprende muito pouco comigo, evidente, né? Mas eu aprendo muito com ela. Mas o fato de eu ter me tornado um interlocutor privilegiado de uma figura histórica dessa, né? Me coloca numa condição assim de
relevar, assim, muitas vezes o jeito dela mais duro, o jeito dela mais que todo mundo conhece, né? Sim. E me focar naquilo que está sendo fundamental para mim, ou seja, eu vou sair de lá, o mandato termina daqui 1 ano e meio, né? O mandato dela no Banco dos BRICS, eu vou sair de lá uma outra pessoa. Eu vou voltar para o Brasil daqui 1 ano, primeiro volto para a sala de aula, para a UERJ, mas eu volto muito mais preparada para enfrentar esse grande debate que eu me proponho enfrentar do que antes, né? Sabe? Isso é que é legal. E outra pergunta que eu acho que é importante para a gente concluir essa linha de raciocínio. O Brasil está investindo consideravelmente, né, a partir do governo Lula, a partir da redemocratização interna, mas também em política internacional. Assim, a gente precisa recuperar crédito internacional, confiança de investimento, a gente precisa, de fato, promover uma retomada do crescimento que foi interrompida de forma muito drástica a partir do golpe, né, e nos anos que o sucederam. Como você tem visto a geopolítica internacional, a atuação e o reconhecimento do Brasil, principalmente pegando o gancho que a Valesca já trouxe, desse investimento significativo que o presidente Lula fez numa série de viagens estratégicas? Como é que você tem acompanhado isso, Eli? Primeiro que eu acho que aquilo que tudo que eu falo parece que não se conecta, tá? Como eu tenho orgulho do Brasil, da nossa história, com todas as suas contradições, eu consegui enxergar o papel do Brasil no mundo muito diferente sabe, do que a média, assim. Aliás, a minha média eu posso estar abaixo da média, tá, pessoal? Mas não estou na média, tá? Então, como eu acho que o Brasil ele tem, nós somos um país grande, um país que pode fazer diferença, o mundo inteiro enxerga isso, né? Eu queria que a esquerda brasileira enxergasse o Brasil como a China enxerga, como a Rússia enxerga, como os alemães enxergam, como os americanos enxergam, porque todos veem o Brasil como uma potência, tanto regional quanto potencial. Então, o que o governo Lula faz é restabelecer esse lugar do Brasil no mundo, tá? Mas isso não é suficiente, eu acho. É fundamental para o momento que nós estamos hoje, em que o país foi destruído em 10 anos. O Brasil está na minha cabeça, está sob intervenção estrangeira há 10 anos. Né? Então, o Lula faz esse papel muito bem. Agora, nós precisamos... parece aquele old school, sabe aqueles nacional desenvolvimentista, comunista da década de 50? Não conhece? Sim, me falaram... de novo. Não, getulista, não sei o quê. Nós precisamos de uma ideologia que nos signifique para nós mesmo e nos ressignifique diante de nós, diante do mundo. Então, nós precisamos criar uma ideologia nacional, né, capaz de nos orientar a atuar tanto para dentro quanto para fora do Brasil. Esse é o desafio, talvez seja o grande desafio intelectual da minha geração, é a construção dessa ideologia nacional. Eu acho que deve partir de princípios como da defesa da paz, da tolerância, tá? Que tem a ver com a nossa construção histórica em certa medida, né? Sabe? Nos encontrarmos com esse passado e superar essa desgraceira que foi a herança escravista no Brasil, ou seja, que isso é uma desgraça para o nosso processo civilizatório, né? Mas nós precisamos de uma ideologia para que nos dê um rumo, né? A China encontrou dela, que é o socialismo com características chinesas. A Alemanha tem aquela coisa da fênix, né? Do ressurgir da cinza. Os americanos têm o destino manifesto. Mas qual que é a nossa mesmo, né? Eu acho que o Lula, em 2005, ninguém percebe isso, mas o Lula lança aquela história de 2005, antes que o mensalão começou a destruir, do melhor do Brasil brasileiro. Lembra aquilo? Claro. Sabe? Olha, o melhor do Brasil brasileiro. Sabe? Então, o Lula começa a jogar essa semente naquela época, que foi destruída com golpe, né? Ou seja, enfim, eu acho que, no fim das contas, eu boto uma fé no povo brasileiro, sabe? Se você perguntar alguma coisa, pode falar. Não, eu tô aqui, eu adoro te ver falar. Eu adoro te ver ela falar. Queria falar, mas não dá tempo. Ela é muito fã, Elias. Olha, eu sou muito fã do Elias. Aliás, as duas são... A gente está terminando já, que o Elias tem que ir, mas eu lembro que a gente começou em maio aqui, esse projeto do Papo de Subúrbio, e em fevereiro do... É que vocês gostam do debate com a Renata Barreto, né? Eu queria muito um debate da Renata Barreto. Foi maravilhoso. E eu lembro que eu fui lá e falei com você, Elias, você topa vir? Antes de começar, gente. Elias, você é um cara que eu sempre quis ter aqui na mesa. Eu sou uma fã, assim,
Eu ouço muito você, não só a TV Grabois, o André Roncaglia, queria Claro. muito que ele viesse aqui também. O Divides também é legal, um economista fantástico. Muito. Que eu sou, ele é comunista, mas não sabe, como você É. diz. E eu sou muito feliz em ter você aqui, cara. Hoje é um dia super especial. Hoje Olha, é especial. Não, pra mim também, pô. Muito Pra mim, eu especial, gosto cara. de ter esse papo mais informal, assim, papo de boteco mesmo, né? Exatamente. Sim. Esse É o papo que a de gente- mesa, é o que- né? Quase me sentindo ali em Vila Isabel, num barzinho daquela esquina, ali numa adega daquela. Tomando um vinho que não tá. Às vezes eu consigo ter presente, mas é bem um ambiente com a presidenta Dilma que dá pra conversar sobre essas coisas assim, desse jeito, assim, mais... mesmo? Pô, que Às vezes, bacana. às vezes rola. É difícil, mas rola às vezes, assim, uma... Privilegiado, de né? mas rola. Olha, é uma boa inveja, a gente tem uma boa Olha, inveja. Eliette, aqui do você seu- manda um beijo da gente pra ela, tá? Com Por favor. certeza. Com Fala certeza. aqui. Não, cara, eu só queria também terminar agradecendo demais uma coisa que eu acho Super. fundamental e que eu acho que a gente precisa fazer enquanto educador, mas enquanto, né, vou usar aí a palavra gramsciana, mas como intelectuais orgânicos mesmo da nossa Claro, sociedade na luta claro. contra a hegemônica. A gente precisa democratizar as informações e é muito difícil passar informações dessa realidade econômica, não só nacionalmente como internacionalmente, para as pessoas de modo geral. Então, agradeço muito o teu trabalho, agradeço muito a tua pesquisa, a forma e a clareza com que você sempre traz e defende os seus pontos de vista. E é muito bacana saber que o Brasil tem muito a aprender com a China e a gente tem muita possibilidade de ter, né, essa aprendizagem sendo transformada em não só livros, mas em aulas numa instituição pública que eu admiro como a E UERJ. eu Claro. fico, vai falando. Não, claro, a UERJ, eu sei que ele é apaixonado pela UERJ também. Ah, o UERJ ele é um projeto nacional popular, entendeu? Sim. Ou seja, é a primeira universidade cotista do Brasil, Sim. sabe? Sim, foi. Não é como diz um amigo meu, não é uma universidade de playboy, né? Ou seja, ali é povão, ou seja, não é fácil dar aula na UERJ, né? Dar aula na FRJ às vezes é fácil, né? Em certos cursos. Ali não, né? No UERJ é mais difícil, né? Porque é povão, as pessoas vêm com todos os limites da educação básica brasileira, ou seja, a gente é obrigado nós somos obrigados a ter um trabalho, a ter uma dedicação mais... É ter amor é o que eu falo para as pessoas, sabe? É uma forma de você demonstrar amor ao povo brasileiro é você ser professor de ensino médio, ensino fundamental no Brasil, que é uma prova de amor ao povo brasileiro, e ser professor de uma universidade como a UERJ, por exemplo, né? Sabe? Eu acho que é uma demonstração de amor ao povo brasileiro. Existem várias formas de você demonstrar esse amor, né? Fazendo política, sendo de esquerda, defendendo o justo e o bom, sabe? Mas também essa profissão de professor, no caso de vocês que dão aula na ensino fundamental, isso é uma prova de amor ao Brasil, né, cara? Entendeu? Sabe? Mesma coisa da aula na UERJ, né? Também é uma prova de amor ao Brasil, na minha opinião, que a gente tem, né? E cultivar, eu adoro a UERJ, tem enfim, é uma história que é... E a prova de amor, que eu acho muito bonita, que eu fico até emocionada com você falar, e você, daqui a um tempo eu tô voltando para lutar junto. Não, você voltar não pra é sala de daqueles aula. brasileiros... Não, mas não é só isso, você voltar pro Brasil. Não é daqueles brasileiros que vai para fora, não, vou largar o Brasil, vou embora. Não, você quer voltar e lutar. Porque Por eu vou uma te falar esquerda melhor, eu vou te falar uma entendeu? coisa, não é fácil não, porque É claro que eu não é acho que, fácil. por exemplo, existe na China, por exemplo, existem possibilidades na China que não são pequenas para mim, Isso aí, sabe? por isso que não são pequenas, até materiais, ou seja, que não são pequenas, entendeu? Só que é o seguinte, cara, os países precisam de mim, né, cara? Ai, Elias é demais, cara. Ele é Obrigado. demais, cara. Elias, querido, muito obrigado. A gente queria agradecer todo mundo aqui. Muito, cara, Dizer para todo mundo que está muito. assistindo, ó, compartilha, dá o link, faz o que for preciso. Não pra bandeira, não. Bandeira não, né? Ela sempre fala, aperta a bandeira. Eu falei, que Bandeira não. bandeira é essa? Bandeira do carnaval agora. É a bandeira do Brasil. E vamos aproveitar bastante esse carnaval, que a Vila Isabel do Elias seja campeã, Seja campeã. pra gente ver ele lá no sábado, no desfile das campeãs, Não. tocando o quê? Não. É caixa, mas eu vou Caixa. embora estamos gravando aqui, né? Não. Eu vou embora dia 15, né? Pô, Então não vai ficar até o dia 17 pra aproveitar, rapaz? Não, não vou ficar no desfile das campeãs, não vou ficar. Eu vou desfilar na segunda-feira, mas vou embora na quinta. Então, Infelizmente. bom retorno, Elias, pra você. Muito Obrigado. obrigado. Como sempre, o papo foi maravilhoso, galera. Porra, Não, vazio. Vamos perder vazio, mas que os nossos copos enchem cada vez mais. Alegria. Beijo, galera. E aí, Valeu. gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!